Nunca imaginei que meu próprio filho seria capaz de me olhar nos olhos e dizer: "Você vai apodrecer aqui, velha", enquanto arrancava a fechadura da porta da minha frente com uma chave de fenda. Antes de continuar, inscreva-se no canal, ative o sininho porque todos os dias temos novas histórias. Deixe seu like e conte nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Meu nome é Helena Santos Oliveira, tenho 63 anos e nunca pensei que viveria para contar uma história como esta. Por mais de 3 décadas, construí minha vida nesta casa em São Bernardo do Campo, criando meu único filho Ricardo com todo o amor que uma mãe poderia dar. Enviuvei há 8 anos, quando meu querido esposo Fernando faleceu de infarto, e desde então tem sido só eu e Ricardo enfrentando a vida juntos. Ou pelo menos era o que eu pensava. Tudo começou numa terça-feira, 15 de março de 2022, quando Ricardo chegou em casa com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Ele estava acompanhado da sogra, Marlene Ferreira Costa, uma mulher de 58 anos que sempre me tratou com uma frieza disfarçada de educação. Camila, minha nora, não estava com eles, o que já me pareceu estranho. "Mãe, precisa saber de uma coisa", Ricardo disse, evitando meu olhar. "Eu e a Camila decidimos que você precisa ir para um lar de idosos. Esta casa é muito grande para você, e nós vamos assumir os cuidados." Senti como se tivesse levado um soco no estômago. "Ricardo, filho, o que você está dizendo? Eu estou bem, cuido da casa sozinha, não preciso de lar nenhum." Foi quando Marlene se intrometeu. "Helena, você tem que entender que está ficando velha. É melhor para todo mundo. Ricardo já até escolheu um lugar muito bom." "Eu não vou sair da minha casa", respondi com firmeza. "Esta casa é minha. Vocês não têm direito de decidir isso por mim." O que aconteceu depois ainda me dá arrepios. Ricardo olhou para Marlene, como se estivessem se comunicando através de um código secreto. E depois voltou os olhos para mim com uma frieza que nunca esquecerei. "Não é uma sugestão, mãe. É uma decisão já tomada. E se eu me recusar?" Ricardo riu de uma forma que me fez sentir um frio na espinha. "Então você vai descobrir o que acontece com velhas teimosas." Naquele momento, ainda achei que era uma discussão acalorada, dessas que famílias têm às vezes. Pensei que depois de um tempo ele voltaria ao normal, pediria desculpas e voltaríamos a ser a família que sempre fomos, como eu estava enganada. Na manhã seguinte, quarta-feira, 16 de março, Ricardo apareceu cedo com uma sacola de ferramentas. "Vou viajar com a Marlene por uns dias", disse ele, começando a desparafusar a fechadura da porta principal. "Você vai ter tempo para pensar na sua decisão." "Ricardo, o que você está fazendo? Para com isso!" "Estou garantindo que você não faça nenhuma besteira enquanto estou fora." Correu até a cozinha e começou a esvaziar geladeira e armários, jogando toda a comida em sacolas de lixo. Quando tentei impedi-lo, ele me empurrou com tanta força que quase caí. "Você está louco! Para com isso!" Ele riu daquele jeito gelado novamente. "Louco? Não, mãe, estou sendo prático. Quando eu voltar, você vai estar mais cooperativa." Depois foi até o quadro de força e cortou a energia elétrica. Em seguida, fechou o registro de água. A casa ficou completamente sem recursos básicos. Foi quando ele se virou para mim, com os olhos cheios de uma raiva que eu nunca tinha visto, e disse as palavras que ecoam na minha cabeça até hoje. "Você vai apodrecer aqui, velha. Quando eu voltar da viagem com a dona Marlene, você vai estar implorando para ir para o asilo." Ele terminou de remover completamente a fechadura da porta principal, levando todas as peças com ele. A porta ficou travada por dentro, impossível de abrir. Depois, saiu pelos fundos e ouvi o barulho do portão se fechando. Fiquei ali, parada no meio da sala escura, sem energia, sem água, sem comida e sem uma forma de sair de casa. O silêncio era ensurdecedor. Pela primeira vez na vida, tive medo do meu próprio filho. As primeiras horas foram de puro pânico. Tentei forçar a porta principal, bati nela até machucar as mãos, gritei por socorro até ficar rouca. Ninguém me ouviu.
A casa fica num terreno grande, isolada dos vizinhos. Foi quando me lembrei dos fundos da casa. Havia uma porta antiga de madeira que dava para o quintal, mas que raramente usávamos porque a chave estava sempre emperrada. Ricardo, na pressa de garantir que eu ficasse presa, deve ter esquecido dela. Corri até lá e, depois de muito esforço, consegui forçar a fechadura velha. A porta se abriu. Pela primeira vez em horas, respirei aliviada. Pelo menos eu não estava completamente presa. Mas quando a realidade da situação realmente caiu sobre mim, comecei a chorar. Chorei como não chorava desde o funeral do Fernando. Meu próprio filho, a pessoa em quem mais confiei no mundo, tinha tentado me prender como um animal, sem comida, sem água, esperando que o desespero me quebrasse. Naquela noite, deitada na cama sem cobertor elétrico, com frio e fome, me perguntei onde foi que eu errei como mãe. O que fiz de tão terrível para merecer isso? Será que mimei demais? Será que não fui firme o suficiente? As perguntas martelavam na minha cabeça sem resposta. O que eu não sabia naquele momento era que esta seria apenas a primeira noite de uma jornada que mudaria completamente minha vida e me faria descobrir forças que nem sabia que tinha. O primeiro amanhecer sem Ricardo foi devastador. Acordei com sede, uma sede que parecia rasgar minha garganta por dentro. Durante a madrugada, havia chovido um pouco e corri até o quintal para recolher a água que escorria do telhado numa lata velha que encontrei no depósito dos fundos. Aquela água suja, com gosto de terra e folhas, foi o primeiro líquido que bebi em quase 24 horas. Nunca pensei que chegaria ao ponto de agradecer a Deus por algumas gotas de chuva. Na quinta-feira, 17 de março, o segundo dia do meu cativeiro, a fome começou a apertar de verdade. Explorei o quintal como nunca havia feito antes e encontrei algumas jabuticabas maduras na árvore que Fernando plantou há 15 anos. Comi até passar mal. Meu estômago vazio não estava preparado para tanta fruta ácida de uma vez. O sol estava forte naquele dia. Sem energia para ligar ventiladores, o calor dentro de casa era sufocante. Passei a maior parte do tempo no quintal, na sombra da mangueira, tentando entender como minha vida havia chegado a este ponto. Foi ali, sentada no chão de terra, que as memórias começaram a me atormentar. Lembrei de quando Ricardo era pequeno, de como corria para mim chorando sempre que se machucava. Lembrei dos domingos em família, das risadas durante o almoço, dos planos que fazíamos juntos para o futuro. Onde foi que tudo desandou? Me perguntei em voz alta, como se as árvores pudessem me responder. Tentei reconstituir os últimos meses. Ricardo sempre foi um pouco irresponsável com dinheiro, isso eu sabia. Desde que se casou com Camila, há 3 anos, as visitas dele ficaram mais espaçadas. Mas nunca imaginei que isso pudesse ser o prenúncio de algo tão cruel. A presença de Marlene na história também me intrigava. Ela nunca foi carinhosa comigo, mas sempre manteve as aparências. Agora percebia que havia algo mais sinistro por trás daquela educação fria. Será que ela estava manipulando meu filho? Na sexta-feira, 18 de março, o terceiro dia, acordei com o corpo dolorido por ter dormido no chão da sala. Minha cama, sem energia, estava quente demais durante o dia e fria demais durante a madrugada. A fome havia se transformado numa dor constante no estômago. Consegui encontrar algumas goiabas maduras que haviam caído no chão e catei algumas folhas de couve que ainda restavam na pequena horta que mantinha nos fundos. Enquanto mastigava aquelas folhas amargas, me olhei no espelho embaçado do banheiro. Meus cabelos estavam desgrenhados, meus olhos inchados de tanto chorar, e minha pele começava a mostrar sinais da desidratação. Parecia uma mendiga na própria casa. Foi nesse momento que senti uma raiva profunda começar a brotar dentro de mim. Não era apenas tristeza ou decepção. Era uma indignação genuína, uma revolta contra a injustiça do que estava acontecendo. Eu não mereço isso, disse ao meu reflexo. Trabalhei a vida inteira, criei este menino com amor, cuidei desta casa, e agora ele me trata como lixo?
Pela primeira vez em 3 dias, senti algo além de autocomiseração. Senti determinação. Comecei a explorar a casa de forma mais sistemática, procurando recursos que pudessem me ajudar. No armário do quarto, encontrei algumas velas que guardava para emergências. Pelo menos teria um pouco de luz durante a noite. Na cozinha, descobri que ainda havia um pouco de sal grosso num pote que Ricardo não havia visto. Lembrei que minha mãe, Dona Sebastiana, sempre dizia que sal com açúcar podia ajudar em casos de desidratação. Não tinha açúcar, mas o sal poderia ajudar meu corpo a reter melhor a pouca água que conseguia coletar da chuva. Durante a tarde, sentada novamente debaixo da mangueira, comecei a pensar de forma mais estratégica. Ricardo havia dito que voltaria em alguns dias. Isso poderia significar uma semana, talvez mais. Eu precisava resistir, não apenas fisicamente, mas mentalmente. Foi quando me lembrei do porão. A casa tinha um pequeno porão que Fernando usava como depósito e escritório improvisado. Raramente descia lá depois que ele morreu, apenas para guardar coisas velhas. Mas agora me ocorreu que talvez houvesse algo útil por lá embaixo. Desci as escadas de madeira rangentes, iluminando o caminho com uma vela. O cheiro de mofo era forte e havia teias de aranha por toda parte. Mas conforme meus olhos se acostumaram com a penumbra, comecei a ver coisas que não lembrava que estavam ali. Havia uma caixa de ferramentas velha de Fernando. Talvez pudesse usar algo dali para tentar forçar a fechadura da porta principal. Também encontrei alguns potes de conserva esquecidos, já vencidos, mas minha situação desesperadora me fez considerar comer mesmo assim. Mas foi quando estava mexendo numa pilha de caixas velhas que minha mão tocou em algo diferente. Uma caixa de madeira, pequena mas pesada, estava escondida atrás de umas latas de tinta. Não me lembrava dela. Peguei a caixa e a trouxe para cima, colocando-a sobre a mesa da cozinha. Estava lacrada com cera, como se Fernando quisesse proteger o conteúdo de umidade. Minha curiosidade foi despertada, mas eu estava fraca demais para tentar abri-la naquele momento. Naquela noite, deitada no chão da sala com uma das velas tremulando ao meu lado, olhei para aquela caixa misteriosa. Uma parte de mim estava curiosa, mas outra parte tinha medo do que poderia encontrar ali dentro. O que eu não sabia era que aquela pequena caixa de madeira mudaria completamente o rumo da minha história e me daria as armas necessárias para enfrentar a traição do meu próprio filho. Por enquanto, eu era apenas uma mulher de 63 anos, abandonada e faminta, lutando para sobreviver mais um dia. Mas algo dentro de mim estava despertando, uma força que eu não sabia que possuía. No sábado, 19 de março, acordei determinada a abrir aquela caixa misteriosa. O 4º dia de abandono havia me transformado numa pessoa diferente. A fragilidade dos primeiros momentos estava dando lugar a uma espécie de instinto primitivo de sobrevivência. Peguei um martelo da caixa de ferramentas que Fernando guardava no porão e, com cuidado para não danificar o conteúdo, quebrei o lacre de cera. Minhas mãos tremiam de ansiedade enquanto levantava a tampa de madeira. O que vi me deixou sem ar. Dentro da caixa havia uma pilha de documentos cuidadosamente organizados, alguns envelopes lacrados e uma pequena bolsa de veludo azul que fazia um barulho metálico quando balançada. Peguei os papéis primeiro, espalhando-os sobre a mesa da cozinha à luz da vela. O primeiro documento que chamou minha atenção era uma escritura de um terreno em Guarujá, datada de 2018. Nunca soube que Fernando possuía um terreno na praia. O documento estava em seu nome, mas havia uma anotação à mão no canto. Para Helena, nossa aposentadoria. Meu coração começou a bater mais rápido. Continuei examinando os papéis e encontrei mais surpresas. Havia extratos bancários de uma conta que desconhecia, com movimentações substanciais até poucos meses antes da morte de Fernando. O saldo final indicado era de R$ 847 mil. 847 mil reais, murmurei incrédula. Havia também certificados de aplicações em fundos de investimento, apólices de seguro de vida que nunca foram resgatadas,
e contratos de algumas pequenas propriedades comerciais que Fernando aparentemente havia adquirido ao longo dos anos. Abri a bolsa de veludo com mãos trêmulas. Dentro havia joias que reconheci como sendo da mãe de Fernando, Dona Isabel, que faleceu quando Ricardo ainda era adolescente. Havia anéis de ouro com pedras preciosas, um colar de pérolas que devia valer uma fortuna, e brincos de diamante que brilhavam mesmo à luz fraca da vela. Sentei numa cadeira, tentando processar a magnitude do que estava descobrindo. Fernando havia construído um patrimônio considerável ao longo de nossa vida juntos, mas manteve tudo em absoluto segredo. Por quê? Encontrei uma carta manuscrita no fundo da caixa, com a letra característica do meu marido. A data era de janeiro de 2014, 8 meses antes de seu falecimento. Minha querida Helena, se você está lendo esta carta, é porque algo aconteceu comigo e você precisou mexer nas minhas coisas. Peço perdão por não ter compartilhado essas informações enquanto estava vivo, mas sempre tive medo de que alguém tentasse se aproveitar de nós. Estes documentos representam o fruto de anos de trabalho duro e investimentos cautelosos. Sempre pensei em nossa segurança futura e na herança que deixaríamos para Ricardo. Mas ultimamente tenho notado certas atitudes do nosso filho que me preocupam. Ele anda muito interessado em questões financeiras e faz perguntas sobre nossos bens com uma frequência que me deixa desconfortável. Se algo der errado, procure o Dr. Eduardo Mendes, advogado que me ajudou a organizar tudo isso. Ele tem cópias de todos esses documentos e saberá como proteger você. O escritório dele fica na Rua das Palmeiras, 245, no centro. Helena, você é mais forte do que imagina. Se alguém tentar prejudicá-la, lute. Você tem recursos para isso agora. Com todo o meu amor eterno, Fernando. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, mas desta vez não eram de desespero. Eram lágrimas de alívio, gratidão e uma crescente sensação de empoderamento. Fernando, mesmo após a morte, estava me protegendo. Reli a carta diversas vezes, prestando atenção especial à parte sobre Ricardo. Fernando já havia percebido algo suspeito no comportamento do nosso filho anos atrás. Seu instinto paterno havia captado sinais que eu, cega pelo amor maternal, não consegui ver. Organizei todos os documentos com cuidado, fazendo um inventário mental de cada item. Havia propriedades no valor de aproximadamente 2,3 milhões de reais, investimentos que provavelmente haviam valorizado desde 2014, seguros de vida não resgatados e joias que poderiam valer dezenas de milhares de reais. Eu não era a viúva pobre e indefesa que Ricardo pensava que eu era. Tinha recursos mais do que suficientes para me proteger e, se necessário, para enfrentar juridicamente qualquer tentativa de abuso. Mas junto com essa descoberta libertadora, veio uma realização amarga. Ricardo provavelmente sabia, ou pelo menos suspeitava, da existência desse patrimônio. Sua insistência para que eu fosse para um lar de idosos, sua pressa em assumir os cuidados da casa, tudo começava a fazer sentido sob uma nova perspectiva. Ele não estava tentando me ajudar. Estava tentando me tirar do caminho para ter acesso livre aos bens que acreditava que eu possuía. A crueldade do abandono não era apenas desespero de um filho irresponsável. Era um plano calculado para me quebrar psicologicamente e me forçar a aceitar qualquer condição que ele impusesse. Durante o resto daquele sábado, minha mente trabalhou intensamente. Analisei cada conversa recente que tivemos, cada comentário aparentemente inocente sobre a casa, cada sugestão dele sobre simplificar minha vida. Tudo havia sido parte de uma estratégia. A presença de Marlene também ganhava novo significado. Ela não era apenas uma sogra fria, era provavelmente a mente por trás do plano. Uma mulher experiente, que sabia como manipular situações para benefício próprio. Guardei todos os documentos de volta na caixa de madeira e a escondi num local mais seguro, atrás de uma pilha de roupas velhas no meu guarda-roupa. Se Ricardo voltasse e me encontrasse ainda resistente, não podia permitir que ele descobrisse o que eu agora sabia. Naquela noite, pela primeira vez desde o início do meu cativeiro, dormi com um sorriso no rosto.
Ainda estava com fome, ainda estava fraca, ainda estava sendo cruelmente maltratada pelo próprio filho. Mas agora eu tinha algo que ele não sabia que eu possuía: conhecimento e recursos. A guerra havia apenas começado, e agora eu tinha munição para lutar. Na manhã de domingo, 20 de março, apesar das dores que ainda sentia no corpo debilitado, decidi que era hora de agir. Sabendo que precisava de ajuda profissional para enfrentar meu filho e proteger meus direitos, peguei a velha caixa de madeira com os documentos preciosos e saí pela porta dos fundos com muita cautela. O endereço do doutor Eduardo Mendes ecoava na minha mente. Rua das Palmeiras, 245, centro de São Bernardo do Campo. Ele era o advogado com quem meu falecido marido mantinha contato para organizar nossos contratos e investimentos. Pela carta, sabia que poderia confiar nele. Com dificuldade, peguei um táxi e, ao chegar ao local, minha aparência abatida chamou imediatamente a atenção da recepcionista. Expliquei brevemente minha situação de emergência e logo fui conduzida para uma sala onde conheci o Dr. Eduardo, um homem de aproximadamente 45 anos, cabelos grisalhos, com voz tranquilizadora e olhar atento. Entreguei-lhe a carta manuscrita de Fernando e todos os documentos que encontrei no porão. Ele leu cuidadosamente cada papel, assentindo várias vezes, demonstrando uma mistura de surpresa genuína e preocupação crescente. Garantiu que faria tudo ao seu alcance para me proteger legalmente, enfatizando que minha segurança e bem-estar eram prioridades absolutas. Dona Helena, disse ele com seriedade, o que seu filho fez constitui crime de abandono de incapaz e maus tratos contra idoso. Isso é gravíssimo. Durante 3 horas consecutivas, conversamos sobre os direitos que eu possuía como proprietária legítima da casa e beneficiária dos investimentos. Ele me explicou detalhadamente os procedimentos legais que poderíamos iniciar contra qualquer tentativa de coação ou apropriação indébita, incluindo processos criminais por abandono e maus tratos, levando em consideração os 4 dias que passei sem água, energia elétrica e alimentação adequada. O Dr. Eduardo imediatamente recomendou que eu procurasse atendimento médico e psicológico de urgência para documentar oficialmente meu estado físico e mental deteriorado. Essas avaliações seriam fundamentais para comprovar a gravidade dos maus tratos sofridos. Além disso, sugeriu que fosse iniciada uma investigação financeira sigilosa para obtermos evidências concretas contra Ricardo e descobrirmos suas reais intenções patrimoniais. Vamos organizar uma estratégia completa de proteção, explicou ele. Primeiro, vamos garantir sua segurança imediata. Depois, construiremos um caso sólido contra qualquer tentativa de apropriação dos seus bens. Ao final daquele domingo, saí do escritório jurídico com uma sensação que não experimentava há dias: esperança. Não estava mais sozinha nesta batalha. Tinha um aliado competente e dedicado ao meu lado, e pela primeira vez desde o abandono, vislumbrei uma luz no fim do túnel. Voltando para casa, senti uma combinação intensa de apreensão e determinação renovada. Sabia que o confronto com Ricardo seria inevitável quando ele retornasse da viagem, mas agora tinha absoluta certeza de que estaria devidamente preparada para enfrentá-lo. Nos dias seguintes, reorganizei metodicamente a casa para me manter em total segurança. Mesmo com o corpo ainda debilitado pelas recentes provações, comecei a documentar sistematicamente tudo o que via e ouvia. Fotografei as marcas físicas deixadas pelos dias de privação, fiz anotações detalhadas sobre o comportamento anterior de Ricardo e registrei cada pequeno indício de que ele ou Marlene poderiam estar tramando algo contra minha integridade. As consultas médicas e psicológicas foram agendadas imediatamente. Cada exame, cada avaliação profissional se transformou numa peça crucial para o processo legal que estava sendo construído. Meus médicos ficaram visivelmente chocados ao tomar conhecimento do abandono cruel e fizeram questão de registrar minuciosamente todos os sintomas e sequelas em laudos técnicos oficiais.
Paralelamente, o Dr. Eduardo iniciou uma investigação sigilosa e abrangente nas movimentações bancárias e contratos familiares. Ele trabalhou com total discrição para que Ricardo não suspeitasse que estava sendo monitorado profissionalmente. Os resultados da investigação chegaram rapidamente e foram devastadores. Ricardo se encontrava numa situação financeira absolutamente desesperadora. Acumulara dívidas significativas, recebia constantemente cartas de cobrança judicial e até mesmo o financiamento da própria residência onde morava com Camila estava perigosamente próximo da inadimplência total. Mais surpreendente ainda foi descobrir que Marlene, que até então mantinha aparente distanciamento das questões financeiras familiares, figurava como beneficiária direta em várias operações bancárias suspeitas, evidenciando claramente sua participação ativa no plano elaborado para a apropriação dos meus bens. Cada nova informação revelada intensificava simultaneamente minha sensação de traição familiar, mas também fortalecia minha determinação inabalável em não permitir que eles saíssem vitoriosos dessa situação. Durante as noites silenciosas na casa vazia, repassava mentalmente cada etapa dos procedimentos que precisaria executar para garantir minha dignidade pessoal. A sensação de isolamento ainda tentava me dominar em alguns momentos, mas agora possuía um propósito claro e aliados confiáveis trabalhando ao meu lado. Minha relação com Ricardo nunca havia sido perfeita, mas absolutamente nada se comparava à devastadora sensação de traição que experimentava naqueles dias. Ele se comportava como um completo estranho dentro da minha própria casa, demonstrando frieza e desprezo onde antes havia pelo menos respeito básico. O caminho à frente seria inevitavelmente longo e emocionalmente doloroso, mas a certeza de que contava com apoio profissional especializado me dava esperança real para continuar resistindo. Pronta para enfrentar qualquer desdobramento, sabia que aquela era apenas a etapa inicial de uma jornada crucial em que minha dignidade, meu patrimônio e minha própria vida estavam definitivamente em jogo. Na semana seguinte, com o respaldo do Dr. Eduardo, novas investigações começaram a desvendar um quadro ainda mais preocupante do que eu poderia imaginar. Além do abandono cruel e dos maus tratos evidentes, estava claro que Ricardo vinha agindo com intenções nada transparentes para tomar posse dos bens da família. Foi numa reunião discreta no escritório do advogado que soube das informações sobre as dívidas acumuladas. Cartas de cobrança de agências de financiamento, notas fiscais de compras parceladas sem controle e uma conta bancária no vermelho faziam parte do histórico financeiro de Ricardo. Pior ainda, a investigação indicava movimentações financeiras suspeitas envolvendo Marlene, que figurava como beneficiária em documentos ligados aos investimentos da família, mostrando um papel mais ativo na trama do que eu poderia imaginar. Descobrimos que ela havia sido incluída como procuradora em algumas operações bancárias sem meu conhecimento, usando falsas procurações assinadas por Ricardo. Desse modo, ficou evidente que o abandono e a tentativa de me isolar não eram atos isolados, mas parte de uma estratégia elaborada para fragilizar minha resistência e garantir o controle sobre o patrimônio. Era uma chantagem emocional que objetivava me forçar a aceitar as decisões deles sem questionar. Durante aquele período, minhas consultas médicas e psicológicas continuaram, importantes para documentar não apenas as marcas físicas, mas o impacto emocional trazido pela traição familiar. Cada exame revelava o desgaste provocado por dias sem cuidados básicos, e o apoio psicológico era fundamental para manter minha sanidade mental. Em casa, mantendo extrema cautela, comecei a reorganizar os papéis referentes ao patrimônio que descobri para garantir sua proteção. A caixa de madeira foi transferida para um local seguro, e eu mantinha cópias digitais armazenadas em um pendrive que escondi no cofre de um banco próximo. Nenhum documento original permanecia na residência. Ricardo, por sua vez, parecia cada vez mais impaciente e nervoso. Soube, por meio de contatos discretos,
que ele planejava acelerar a venda da casa onde morávamos e já vinha negociando com terceiros nos bastidores. Corretores de imóveis haviam visitado a propriedade durante minha ausência, realizando avaliações sem minha autorização. Uma sensação horrível tomava conta de mim, mas também um fio invisível de esperança resistia. Sabia que nesse jogo complexo de estratégias, teria que manter a calma, o foco e a cautela para garantir que a justiça prevalecesse no final. Enquanto isso, Marlene continuava manipulando o ambiente familiar, sua influência sobre Ricardo evidente e perniciosa. Camila, a esposa dele, permanecia em silêncio constrangedor, possivelmente dividida entre o medo de confrontar a sogra e a esperança de que aquela tempestade passasse sem maiores danos para seu casamento. Aos poucos, os dias se tornavam semanas, e mesmo com a angústia constante, encontrei forças em pequenas vitórias. Um exame favorável aqui, um documento protegido acolá. Cada passo, por menor que fosse, contribuía para a construção de uma resistência que ia muito além do físico. Durante as primeiras noites de março e abril, a casa que antes era o cenário do meu abandono começou a se transformar em uma fortaleza, não apenas de paredes, mas de conceitos e decisões que eu precisava tomar para garantir minha sobrevivência. Com a ajuda de Eduardo, os planos para um processo jurídico começaram a se solidificar. A possibilidade de afastar Ricardo da posse e dos direitos sobre a casa estava cada vez mais próxima da realidade. Meus pensamentos persistiam naquela frase cruel que ele disse ao me trancar. Você vai apodrecer aqui. Mas eu sabia agora que não seria assim. Eu ressurgiria das cinzas daquela situação devastadora, mais forte e preparada para enfrentar qualquer adversidade. Embora a dor emocional permanecesse real e intensa, o medo começava a ceder espaço para uma determinação inabalável. O jogo havia mudado completamente de figura, e eu tinha as cartas certas na manga para virar definitivamente a mesa. Continuei enfrentando dias extremamente difíceis, mas cada consulta médica me trazia mais consciência do quanto aquela situação tinha me prejudicado fisicamente. A desnutrição severa, a desidratação prolongada e a ausência de cuidados básicos deixaram marcas visíveis, algumas até permanentes no meu organismo. Mesmo assim, eu estava completamente decidida a não me deixar abater. No silêncio do meu apartamento temporário, onde me refugiei após alguns dias na casa principal para evitar contato direto com Ricardo, traçava estratégias meticulosas para me fortalecer. Lembrava constantemente das palavras sábias do meu marido e dos conselhos precisos do Dr. Eduardo, que me orientava com paciência infinita e firmeza profissional. Passei a anotar, em um diário simples mas detalhado, todos os acontecimentos relevantes, detalhes específicos das conversas, comportamentos estranhos e até mesmo pequenas ameaças veladas que recebia de Ricardo por meio de mensagens de texto agressivas e ligações telefônicas com números bloqueados. Cada palavra cruel que recebia era registrada cuidadosamente, pois sabia que poderiam ser provas valiosas no futuro próximo. Não queria cair na armadilha de abrir mão dos meus direitos legítimos por medo infundado ou pressão psicológica constante. Ricardo e Marlene pareciam acreditar sinceramente que, com o tempo suficiente, eu desistiria e aceitaria passivamente as condições impostas. Mas eu não permitiria que isso acontecesse de forma alguma. Minha vida, meu legado e minha dignidade pessoal estavam definitivamente em jogo. Durante as visitas regulares do Dr. Eduardo e de sua equipe multidisciplinar, percebi que havia outra figura importante que eu precisava urgentemente: amigos leais e solidários. Comecei a reatar contato cauteloso com antigos conhecidos e vizinhos próximos, pessoas que confiaram e respeitavam profundamente meu marido e que estavam genuinamente dispostas a me ajudar. Falar abertamente sobre minha situação com essas pessoas foi extremamente libertador e reconfortante. Sentir o apoio incondicional de quem me conhecia verdadeiramente
renovava minha coragem interior e minha determinação. Enquanto isso, as movimentações suspeitas de Ricardo continuavam sendo monitoradas. Relatórios financeiros detalhados indicavam transferências bancárias e negociações imobiliárias não autorizadas que poderiam comprometer ainda mais gravemente meu patrimônio, se não fossem bloqueadas rapidamente. Com o auxílio técnico do advogado, consegui uma medida judicial preventiva para impedir qualquer transação que colocasse meus bens em risco antes da definição final do processo. Essa vitória temporária, mas significativa, me motivou imensamente a perseverar na luta. Aquela batalha intensa estava longe de acabar definitivamente, e embora a ferida profunda da traição ainda sangrasse fundo em minha alma, eu caminhava determinadamente rumo à reconstrução completa da minha vida, um passo sólido de cada vez. Com o avanço do processo, as estratégias para me proteger começaram a ganhar forma definitiva. A partir das orientações firmes do Dr. Eduardo, organizei todas as provas que haviam sido coletadas. Fotos do estado em que me encontrei, registros médicos dos atendimentos, gravações das ameaças e das atitudes abusivas de Ricardo e, claro, a documentação financeira que comprovava a legitimidade do meu patrimônio. A cada peça que entregava ao advogado, sentia que estava mais próxima de garantir minha segurança e justiça. O processo, embora complexo, avançava passo a passo, com a certeza de que não seria mais uma vítima passiva. As medidas judiciais começaram a limitar o acesso de Ricardo aos bens, com bloqueios nas contas bancárias e na transferência das propriedades. Ele tentou recorrer, mas o juiz manteve a decisão com base nas provas robustas que apresentamos. Enquanto isso, nas conversas com o Dr. Eduardo, planejávamos também a possibilidade de um afastamento restrito e definitivo de Ricardo da minha vida. Ele não só havia demonstrado má fé, mas representava uma ameaça real à minha integridade física e emocional. Foi nesse período que recebi a notícia da existência de uma gravação feita por Camila, minha nora, sobre uma conversa entre Ricardo e Marlene, onde eles discutiam abertamente a maneira de me afastar do patrimônio e ter controle total sobre os bens. A revelação veio através de uma ligação discreta que Camila fez para o Dr. Eduardo, confessando que não conseguia mais carregar aquele peso na consciência. Utilizamos essa gravação como uma prova incontestável da conspiração criminosa. A partir dela, o processo ganhou força ainda maior, e a sensação de justiça começou a se consolidar de forma palpável. Com o aumento das tensões, coloquei em prática um plano para proteger meu dia a dia. Mudei temporariamente para um apartamento próximo, onde poderia me recuperar com tranquilidade e segurança, longe da influência imediata de Ricardo e Marlene. Lá, cercada por uma nova rede de apoio, composta por amigos leais, advogados competentes e profissionais de saúde dedicados, comecei a recuperar minha autoestima e forças para enfrentar o que ainda vinha pela frente. Apesar das dificuldades diárias, cada pequena vitória era celebrada como um renascimento. Sabia que ainda haveria momentos de dor e luta, mas me sentia cada vez mais preparada para encarar cada desafio com dignidade. Ricardo, sentindo-se progressivamente acuado, começou a restringir o contato, enviando mensagens esporádicas e frias, que eu ignorava sistematicamente. Sabia que qualquer diálogo naquele momento só traria desgaste emocional desnecessário. O abandono havia me marcado profundamente, mas minha resposta já não seria mais passiva. Aos poucos, fui reconstruindo os muros invisíveis que protegem quem já sofreu e decidiu resistir, tornando-me a verdadeira dona da minha história, independente das circunstâncias adversas. Durante aquelas semanas intensas, passei a frequentar sessões de terapia que se tornaram um refúgio da tempestade que vivia fora dali. A terapeuta, uma mulher experiente chamada Dra. Laura Santos, me ajudava a compreender que minha dor não era fraqueza, mas uma força necessária para a transformação pessoal. Em conversas francas, ela me aconselhava a manter o foco em mim mesma, a não ceder às tentativas de manipulação emocional, e a entender que, apesar da traição familiar,
Eu merecia respeito e autonomia plena. Além disso, a presença constante de amigos antigos, que reencontrei nos dias difíceis, trouxe conforto inesperado. Eles vinham me visitar regularmente, traziam refeições caseiras e ofereciam companhia silenciosa, que falava mais alto que palavras em momentos de tristeza profunda. A mudança para o apartamento próximo foi um divisor de águas para minha saúde física e mental. Estar longe da casa onde fui abandonada cruelmente permitiu que eu recarregasse as energias e reconquistasse a serenidade perdida. No entanto, a batalha judicial avançava lentamente, como um monstro de múltiplas cabeças. Cada audiência exigia preparo meticuloso, paciência infinita e resiliência emocional. Os advogados de Ricardo tentavam sistematicamente minar minha credibilidade, mencionando anos passados em que tivemos dificuldades financeiras pontuais, tentando me pintar como uma mãe negligente. Mas as provas recentes e os documentos deixados por Fernando pesaram muito mais na balança da justiça. Em uma dessas audiências tensas, consegui ouvir claramente o depoimento emocionado de Camila, que pela primeira vez quebrou o silêncio constrangedor e confirmou a conversa gravada sobre o plano de expulsão. Sua voz trêmula denunciava o conflito interno devastador, mas sua coragem me fortaleceu imensamente. O processo também revelou detalhes chocantes sobre o comportamento financeiro irresponsável de Ricardo, que gastava valores exorbitantes em viagens luxuosas e festas extravagantes, enquanto negligenciava totalmente as responsabilidades básicas com a família. Essas informações contribuíram decisivamente para reforçar a percepção do juiz de que ele não tinha condições morais nem práticas de administrar os bens de forma adequada, justificando medidas mais rígidas para minha proteção integral. No cotidiano reconquistado, aos poucos, fui reconstruindo minha rotina saudável, retomando pequenos prazeres que há tempos estavam esquecidos. Voltei a frequentar a igreja, onde encontrei apoio espiritual genuíno e conforto nas palavras dos sermões dominicais. Também retomei o hábito perdido de caminhada matinal pelo parque próximo, observando a natureza renascente e respirando o ar fresco que renovava minha esperança interior. O abandono de Ricardo ainda doía intensamente, mas eu aprendi gradualmente a conviver com essa dor, transformando-a em combustível para a luta necessária. Cada passo dado era uma vitória silenciosa, um movimento para me reconquistar e para garantir que nunca mais seria subestimada ou desrespeitada. Meus olhos voltavam a brilhar com a força renovada de quem sabe que merece respeito e dignidade, e que, apesar da tempestade devastadora, ainda está de pé e resistente. Nos momentos de silêncio contemplativo, minha mente se ocupava em planejar o futuro que genuinamente desejava. A ideia de reconstrução não se limitava apenas ao patrimônio material, mas sim à minha própria essência humana. Sabia que as cicatrizes deixadas por tudo aquilo demorariam para sarar completamente, mas tinha a esperança renovada de que, com o tempo adequado, a dor se transformaria em aprendizado valioso e força interior duradoura. Auxiliada pela equipe jurídica competente e pela rede de apoio pessoal, comecei a vislumbrar possibilidades libertadoras além daquilo que me aprisionava. Planejei uma mudança definitiva para longe da casa onde tantas memórias dolorosas e dores estavam entrelaçadas. Queria reiniciar minha trajetória com autonomia plena e sem a sombra ameaçadora de Ricardo. Cada pequeno ato de resistência ganhava significado especial, desde manter minha independência financeira até recusar qualquer contato direto que pudesse me prejudicar emocionalmente. A sensação crescente de controle e liberdade, ainda que parcial, era um alento importante. Mesmo com os desafios diários persistentes, sentia-me mais forte a cada dia que passava, pronta para aquilo que o destino reservava. Um novo capítulo de vida me aguardava promissoramente, e eu não mais permitiria que ninguém decidisse meu valor ou minha história. Chegou o dia do retorno de Ricardo. Era uma quinta-feira, 24 de março de 2022, exatamente uma semana após ter me abandonado naquela casa sem água, comida ou dignidade. Eu estava preparada.
ainda que o coração batesse forte contra o peito, misturando medo e coragem. A guerra que havia começado com o abandono cruel estava longe de terminar, mas eu havia mudado radicalmente. Não era mais aquela mulher indefesa e faminta. Agora possuía armas legais, aliados confiáveis e força interior renovada. Quando ouvi o barulho familiar da chave girando na fechadura da porta principal, que ele havia reinstalado durante minha ausência, a respiração ficou momentaneamente presa na garganta. Ricardo entrou acompanhado de Marlene, ambos com expressões relaxadas, talvez até confiantes demais. Claramente não imaginavam que surpresa os aguardava. Eu permaneci sentada estrategicamente na poltrona da sala, numa posição que transmitia serenidade calculada, mas por dentro meu coração disparava. Tinha ao meu lado o Dr. Eduardo e uma pasta repleta de documentos que poderiam revolucionar aquela situação. Ricardo me olhou com a mesma frieza de sempre, provavelmente esperando uma reação de súplica, medo ou submissão. Mas não foi isso que encontrou. Levantei-me lentamente e o encarei com firmeza, meus olhos refletindo todas as noites de sofrimento e toda a força que eu havia conquistado durante aqueles dias infernais. Você voltou, disse com voz controlada, mas determinada. Espero que esteja preparado para enfrentar as consequências do que fez comigo. Ricardo tentou manter sua postura arrogante habitual, mas demorou poucos minutos para perceber que não conseguiria mais me manipular como antes. O Dr. Eduardo, com profissionalismo exemplar, apresentou-lhe toda a documentação compilada. Os bloqueios judiciais preventivos, os laudos médicos detalhados, os registros fotográficos do meu estado de abandono e, principalmente, a gravação devastadora da conversa entre ele e Marlene planejando minha expulsão. O rosto de Ricardo perdeu toda a cor quando ouviu sua própria voz conspirando friamente contra mim. Era impossível esconder o choque e o medo que tomaram conta de suas feições. Eu tentei não demonstrar satisfação com aquela reviravolta, pois o que estava verdadeiramente em jogo era minha vida e dignidade, não uma simples vingança. Marlene tentou desesperadamente interferir na conversa, mas foi imediatamente silenciada com um olhar firme e profissional do Dr. Eduardo. A atmosfera da sala ficou densa, carregada de uma tensão quase palpável. Mãe, você não entende a situação. Ricardo gaguejou, tentando recuperar o controle. Eu estava tentando te proteger. Você estava ficando confusa, esquecida. Mentira. Explodi pela primeira vez desde que ele chegara. Você me trancou sem comida nem água. Você disse que eu ia apodrecer aqui? Isso está gravado, Ricardo. Nas horas seguintes, confrontos verbais intensos se sucederam, com Ricardo tentando desesperadamente justificar suas ações cruéis, inventando desculpas sobre minha suposta incapacidade mental e alegando preocupação com minha segurança. Mas as provas apresentadas eram absolutamente esmagadoras e desmontavam cada argumento falso. Eu, por minha vez, deixei cristalino que não havia mais espaço para traições ou manipulações, e que minha prioridade absoluta era garantir minha segurança física e meus direitos patrimoniais. Você me subestimou, disse olhando diretamente nos olhos dele. Achou que eu era uma velha indefesa que aceitaria qualquer humilhação, mas se enganou completamente. O doutor Eduardo explicou metodicamente todas as medidas legais já implementadas. Ricardo estava proibido de tomar qualquer decisão sobre meus bens. As contas bancárias estavam bloqueadas para transferências não autorizadas, e um processo criminal por abandono de incapaz e maus tratos já havia sido protocolizado. Ele ouviu, talvez pela primeira vez na vida adulta, uma mãe que não cedia facilmente, que não aceitava ser desrespeitada ou manipulada. A expressão de incredulidade em seu rosto era evidente. Nunca imaginou que eu poderia reagir com tanta determinação e organização. Como você conseguiu tudo isso? Perguntou ele, ainda atordoado. Seu pai deixou mais do que você imagina, respondi enigmaticamente. E deixou também instruções para me proteger de pessoas como vocês. A partir daquele momento tenso,
A dinâmica familiar mudou completamente. Ricardo, visivelmente acuado e sem argumentos válidos, começou a evitar permanecer muito tempo na casa. Marlene, percebendo que seu esquema havia sido descoberto e documentado, sumiu discretamente dos nossos dias, talvez finalmente compreendendo que seu jogo estava definitivamente perdido. O processo judicial continuaria seu curso natural, mas agora o poder de decisão estava firmemente em minhas mãos pela primeira vez em meses. Camila, que havia permanecido em silêncio durante todo o confronto, aproximou-se de mim antes de sair e sussurrou: "Dona Helena, eu sinto muito por tudo isso. Eu não sabia que chegaria a esse ponto." Nos dias que se seguiram àquele confronto revelador, comecei metodicamente a reorganizar os espaços da casa, recuperando simbolicamente aquilo que sempre me pertenceu. Cada canto trazia memórias complexas, algumas dolorosas e recentes, outras acolhedoras e antigas. Era fundamental para meu processo de cura restaurar minha história pessoal naquele ambiente. A presença regular do Dr. Eduardo se tornou um pilar fundamental, oferecendo suporte tanto na complexa parte legal, quanto como apoio emocional durante momentos de vulnerabilidade. Minha relação com Camila, que gradualmente começou a se distanciar de Ricardo após presenciar toda a verdade, passou a melhorar substancialmente. Ela demonstrava empatia genuína e preocupação real, embora evitasse interferir diretamente nos conflitos familiares em curso. Ao voltar finalmente a dormir em meu próprio quarto, após semanas no apartamento temporário, senti profundamente que um ciclo doloroso havia se encerrado, ainda que muitos desafios legais permanecessem pela frente. Eu tinha plena consciência de que a batalha judicial não estava totalmente concluída, mas a força interior adquirida durante aquela provação me impulsionava confiantemente adiante. A luz no fim do túnel sombrio começava finalmente a clarear meu caminho, iluminando um futuro promissor que eu construiria exclusivamente com minhas próprias mãos e decisões. Eu sentia uma mistura complexa de alívio e tristeza. Alívio por ter conseguido finalmente me defender e impedi-los de continuar me prejudicando, mas tristeza profunda por todo o dano irreparável que havia sido causado ao nosso relacionamento familiar. Mais do que qualquer outra coisa, porém, eu experimentava um verdadeiro renascimento pessoal. Era uma mulher que havia enfrentado corajosamente a escuridão mais profunda e emergido significativamente mais forte, completamente preparada para reconstruir sua vida com autonomia e dignidade. Os dias após o confronto foram marcados por uma tensão latente, um equilíbrio frágil que ameaçava ruir a qualquer momento. A presença discreta, mas constante do Dr. Eduardo me dava segurança para enfrentar as batalhas jurídicas e emocionais que vinham pela frente. Em uma tarde cinzenta de abril, recebi uma ligação que mudou profundamente minha percepção sobre tudo o que estava acontecendo. Era Ricardo, mas dessa vez sua voz soava diferente. Quebrada, desesperada. Ele queria conversar urgentemente, explicar suas ações, implorar por uma oportunidade de diálogo. Inicialmente, pensei em recusar categoricamente a proposta. Após toda a crueldade que experimentei, será que ele merecia que eu ouvisse suas justificativas? Mas a curiosidade humana e uma parte fragilizada de mim ainda ansiava por respostas. Aceitei o encontro, mas com condições. Seria em um local neutro, o Parque Municipal, longe do ambiente carregado da casa e das formalidades intimidadoras do tribunal. Quando cheguei ao local combinado, encontrei um homem irreconhecível. Ricardo estava visivelmente desgastado pela culpa e pelo desespero. Seu olhar fugia constantemente do meu, e suas mãos tremiam enquanto tentava articular as primeiras palavras. "Mãe, eu cometi erros terríveis", começou ele, com voz embargada. A influência constante de Marlene me afastou completamente do caminho correto. Eu genuinamente achei que estava fazendo o melhor para todos, mas percebo agora que me transformei num monstro irreconhecível. Não mereço seu perdão, mas imploro desesperadamente por uma chance de reparar os danos causados. Enquanto ele despejava suas confissões, observei atentamente cada gesto, cada hesitação reveladora.
O arrependimento parecia genuíno, mas a ferida profunda provocada pela traição ainda latejava intensamente dentro do meu peito. Com voz controlada, mas firme, respondi: Ricardo, a situação não é assim tão simples. Palavras bonitas têm peso, mas ações concretas falam infinitamente mais alto. O que você fez comigo não se apaga magicamente com pedidos de desculpas. Você deliberadamente me abandonou para morrer numa casa sem comida, sem água e sem dignidade humana básica. Isso não tem perdão automático. Ele baixou a cabeça, assentindo silenciosamente, e pela primeira vez percebi a profundidade real do remorso estampado em suas feições envelhecidas. Conversamos intensamente por mais de 3 horas, revisitando memórias antigas, relembrando momentos genuinamente felizes e dissecando minuciosamente os caminhos tortuosos que nos conduziram àquele ponto crítico de ruptura familiar. Ricardo confessou ter se sentido completamente perdido, sufocado por pressões financeiras crescentes e pelo controle psicológico severo exercido por Marlene, que sistematicamente me pintava como um obstáculo inconveniente para seus interesses materiais. Ela me convenceu de que você estava ficando senil, que não conseguia mais cuidar de si mesma, admitiu ele com lágrimas nos olhos. Dizia que era questão de tempo até você ter algum acidente grave, e que seria melhor para todos se você estivesse num lar especializado. E você acreditou nessa mentira absurda? Questionei incredulamente. Eu queria acreditar, respondeu ele honestamente, porque era mais fácil do que enfrentar a realidade das minhas próprias dificuldades financeiras. Ele revelou também suas inseguranças profundas, dúvidas antigas sobre meu amor maternal e como permitiu que o orgulho ferido e o medo da falência falassem mais alto que a gratidão filial. Eu, por minha vez, compartilhei abertamente minha dor devastadora, o sentimento avassalador de abandono e a luta hercúlea para me manter psicologicamente firme, mesmo durante as horas mais sombrias daquele pesadelo. Você sabe o que mais me machucou? Perguntei olhando diretamente em seus olhos. Não foi apenas a fome ou a sede. Foi descobrir que meu próprio filho era capaz de me olhar nos olhos e dizer que eu ia apodrecer ali. Essa frieza me destruiu por dentro. Ricardo chorou abertamente pela primeira vez desde criança. Eu não era mais eu mesmo, mãe. Marlene havia envenenado minha mente completamente contra a senhora. Desde aquele encontro revelador, nossa comunicação passou a ser mais frequente, embora permanecesse marcada pela cautela necessária e pela urgente necessidade de reconstrução gradual da confiança perdida. Nas semanas seguintes, optei conscientemente pelo afastamento físico prudente, permitindo que ele compreendesse profundamente o significado real daquilo que havia destruído, enquanto eu buscava metodicamente sanar minhas feridas emocionais ainda abertas. No campo jurídico, com o suporte incondicional do Dr. Eduardo, mantive rigorosamente o controle sobre todos os bens e prossegui determinadamente com o processo para assegurar que a justiça fosse plenamente feita, sem ceder jamais a pressões externas ou manipulações sentimentais. Marlene, por sua vez, desapareceu completamente do convívio familiar. Rumores confiáveis indicavam que ela enfrentava sérios problemas legais e familiares decorrentes diretamente de suas ações manipuladoras, incluindo investigações sobre outras famílias que ela pode ter prejudicado. Minha relação com Camila melhorou exponencialmente durante esse período. Ela começou a me visitar com frequência maior, trazendo gestos sinceros de carinho e tentando mediar cuidadosamente a comunicação entre mim e Ricardo, sempre respeitando escrupulosamente meus limites emocionais estabelecidos. Dona Helena, disse ela numa dessas visitas, eu vi como a senhora sofreu e não consigo mais fingir que não aconteceu nada. Ricardo precisa assumir completamente a responsabilidade pelos atos dele. Durante uma conversa particularmente intensa, Ricardo finalmente admitiu toda a verdade sobre o plano elaborado com Marlene. Era para ser temporário, mãe. Só até a senhora aceitar ir para o lar.
Marlene disse que algumas semanas de pressão seriam suficientes para convencê-la. Nunca imaginei que chegaria ao ponto de risco de vida real. Mas chegou, respondi secamente. E isso revela quem vocês realmente são quando acham que ninguém está olhando. Apesar do arrependimento aparentemente sincero demonstrado por ele, deixei cristalino que minhas decisões futuras seriam baseadas exclusivamente em respeito mútuo e justiça concreta, nunca em sentimentos passageiros ou promessas vazias. A jornada complexa de reconstrução familiar continuava sendo extremamente desafiadora, mas eu me sentia progressivamente mais forte e segura a cada passo cuidadoso dado nessa direção. O futuro permanecia essencialmente incerto, mas pelo menos agora existia uma esperança tangível de construirmos uma nova dinâmica familiar fundamentada na verdade absoluta e na responsabilidade pessoal genuína. A ferida ainda sangrava, mas pela primeira vez desde o abandono, eu vislumbrava a possibilidade remota de que talvez, apenas talvez, algo pudesse ser reconstruído sobre os escombros daquilo que foi destruído. Logo após as conversas e o delicado início de reconstrução familiar, as consequências legais começaram a se desenrolar com intensidade. Sob orientação rigorosa do Dr. Eduardo, protocolei formalmente queixa criminal contra Ricardo por tentativa de homicídio por abandono, maus tratos a idoso e apropriação indébita. O processo judicial tomou rumos que eu sabia que seriam lentos e desgastantes, mas absolutamente necessários para que a justiça prevalecesse. Os documentos, os exames médicos, as gravações e os testemunhos de pessoas próximas foram fundamentais para fundamentar as acusações. A cada audiência, eu comparecia firme, apesar do nervosismo latente. O juiz demonstrava extrema preocupação com a gravidade do caso e com as provas contundentes apresentadas. Ricardo, por sua vez, arrastava uma postura aparentemente arrependida, mas suas justificativas perdiam força diante da certeza dos fatos. Durante as investigações, descobriu-se que Marlene também responderia por coautoria nos crimes, dado seu papel ativo na manipulação e no planejamento da expulsão cruel. Ela havia usado sua influência para pressionar Ricardo e organizar a situação de forma fria e calculista. As gravações são claras, explicou o Dr. Eduardo após uma das audiências. Marlene não apenas conhecia o plano, como foi a arquiteta de toda a estratégia. Isso configura crime de formação de quadrilha, para cometer delitos contra idoso. A notícia dessa nova denúncia abalou ainda mais a estrutura familiar e reforçou meu apoio jurídico para fechar o cerco contra eles. O advogado trabalhou incansavelmente para garantir que todas as evidências chegassem às mãos do Ministério Público. Enquanto isso, continuei firmemente afastada de Ricardo fisicamente, mantendo a segurança pessoal e emocional como prioridade absoluta. A casa voltara a ser meu refúgio, mas eu não precisava mais temer qualquer presença hostil. O bloqueio judicial e o afastamento compulsório tinham sido eficazes. Ricardo, com a liberdade restrita e cada vez mais pressionado pelas investigações criminais, enfrentava uma realidade assustadora. Perdia gradativamente qualquer controle financeiro e parecia cada vez mais acuado pela possibilidade concreta de ser punido criminalmente com prisão. Já Camila demonstrava um comportamento respeitosamente distante e acatava os limites que impus para qualquer aproximação. Ela permanecia como uma representante de um ponto de esperança para uma possível reconstrução futura, mas sempre com extrema cautela e realismo. O processo criminal também abriu espaço para que medidas protetivas legais fossem significativamente reforçadas, garantindo não apenas meus direitos patrimoniais, mas também a integridade física e emocional. Dr. Eduardo atuou decisivamente para que esses mecanismos fossem implementados com rigor máximo. Uma das medidas mais importantes foi a criação de um fundo de proteção patrimonial, onde todos os bens descobertos ficaram blindados juridicamente contra qualquer tentativa de apropriação futura. Dona Helena, explicou o Dr. Eduardo,
Agora, seus bens estão protegidos por uma estrutura jurídica que impossibilita qualquer manobra fraudulenta. Mesmo que alguém tente questioná-la judicialmente no futuro, os documentos são irrefutáveis. A sensação de avanço era acompanhada por um misto de ansiedade e alívio profundo. Sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas a certeza de que a justiça estava sendo plenamente feita me fortalecia profundamente. Nos momentos de reflexão silenciosa, recordava-me constantemente das palavras sábias de Fernando, que sempre defendeu a importância da verdade e da justiça acima de tudo. Ele estava comigo naquele momento crucial, mesmo invisível, guiando meus passos com sua memória. A vida começava a se reorganizar gradualmente, e eu sentia que estava conseguindo resgatar não apenas meu patrimônio, mas minha autoestima e dignidade pessoal. Apesar das cicatrizes emocionais profundas, estava completamente determinada a não permitir que minha voz fosse silenciada jamais novamente. Cada esforço investido, cada passo dado na justiça, era um ato consciente de amor próprio e resistência contra a crueldade. A luta continuava sendo árdua, mas eu já não estava sozinha, e isso fazia absolutamente toda a diferença. As semanas se transformaram em meses, e o processo judicial continuava seu curso rigoroso e meticuloso. A presença constante nas audiências, a leitura cuidadosa dos documentos e a orientação impecável do doutor Eduardo foram fundamentais para que eu pudesse atravessar aquela fase com dignidade plena. Em alguns momentos mais difíceis, a ansiedade quase me dominava completamente, mas eu me lembrava das palavras de incentivo que recebia diariamente de amigos sinceros e dos profissionais que cuidavam de mim com dedicação. A cada depoimento prestado, surgiam novas evidências que confirmavam não apenas o abandono cruel, mas toda a elaborada conspiração para me afastar dos bens que tinham sido construídos com tanto esforço e amor durante décadas. O Ministério Público estava plenamente convencido da gravidade excepcional do caso e adotava medidas cada vez mais enérgicas para garantir que ninguém escapasse das penalidades legais cabíveis. Ricardo, por sua vez, passou a enfrentar consequências financeiras imediatas e devastadoras. As instituições bancárias bloquearam todos os seus cartões e acessos, e ele teve que lidar com cobranças judiciais que inviabilizaram completamente seu estilo de vida luxuoso anterior. Além das dificuldades jurídicas crescentes, ele vivia uma crise pessoal profunda e isolamento social. Antigos amigos começaram a se afastar progressivamente, e sua reputação ficou permanentemente marcada pela deslealdade familiar que se tornou pública. Durante esse período, também descobri que Ricardo havia tentado vender secretamente alguns objetos de valor da casa para quitar dívidas urgentes. Felizmente, as medidas judiciais impediram qualquer transação não autorizada. Enquanto isso, eu seguia firme e resoluta, encontrando no apoio da minha sólida rede pessoal a força necessária para continuar lutando incansavelmente. A cada avanço conquistado na justiça, sentia que estava recuperando não apenas meu espaço, mas fundamentalmente minha dignidade. Camila tornou-se um ponto de esperança silencioso durante esse processo, apoiando discretamente minhas decisões, mas sempre respeitando escrupulosamente os limites estabelecidos. Com ela, consegui estabelecer uma comunicação civilizada e necessária, especialmente pensando no bem-estar dos netos que amava profundamente. A jornada judicial me ensinou imensamente sobre resistência, perdão e estabelecimento de limites saudáveis. Descobri que ser verdadeiramente forte não significa não sentir dor, mas mesmo assim escolher conscientemente seguir em frente. As cicatrizes emocionais que carregava me lembravam constantemente do preço alto pago, mas também da vitória significativa alcançada por não ter me calado diante da injustiça. Eu sabia com certeza que o capítulo doloroso que estava se encerrando não apagaria completamente as marcas deixadas, mas abriria definitivamente espaço para construir uma nova história, solidamente pautada pelo respeito mútuo, justiça verdadeira e amor genuíno.
No desenrolar do processo, a Justiça começou a impor medidas mais rigorosas para proteger não apenas meus bens, mas também minha integridade pessoal. Sob orientação constante do Dr. Eduardo, foram estabelecidas restrições claras e irrevogáveis que afastaram definitivamente Ricardo da administração do patrimônio familiar. Marlene, que já havia desaparecido das nossas vidas, passou a ser alvo de investigações paralelas mais profundas. Descobriu-se que, além da participação direta no plano para me afastar dos bens, ela esteve envolvida em outras ações criminosas contra familiares que até então desconhecia completamente. No tribunal, a defesa tentou desesperadamente contornar as evidências apresentadas, mas as provas materiais, as gravações comprometedoras e os testemunhos foram absolutamente implacáveis. Ricardo viu suas tentativas de reverter a situação serem barradas sistematicamente pela solidez das evidências. Eu sabia que aquele momento era decisivo para o resto da minha vida. Não se tratava apenas da preservação do patrimônio, mas da mensagem que queria transmitir. Eu não seria mais subestimada, humilhada ou deixada de lado por ninguém. As audiências se estenderam por longas semanas, cada uma pressionando progressivamente mais Ricardo a assumir as consequências severas de seus atos. O afastamento definitivo da casa foi decretado judicialmente, e ele perdeu irrevogavelmente todos os direitos de administrar qualquer um dos bens. A sentença é clara, declarou o juiz durante a audiência final. O réu fica proibido de se aproximar da vítima num raio de 500 metros e todos os bens ficam sob proteção judicial permanente. Na esfera pessoal, senti um misto complexo de alívio profundo e tristeza inevitável. A casa que abrigou tantas histórias familiares agora estava segura sob minha proteção, mas o preço emocional que paguei foi extraordinariamente alto. A ausência do meu filho na minha vida cotidiana era uma ferida que permanecia aberta. Camila apareceu com frequência maior durante esse período, assumindo um papel completamente diferente do anterior. Ela buscava ativamente reconstruir pontes, não apenas para salvar seu casamento, mas principalmente para o bem-estar dos netos que amávamos. Dona Helena, disse ela numa de suas visitas, eu sei que não posso desfazer o que aconteceu, mas quero que saiba que sempre admirei sua força. Com o ano de 2022 avançando rapidamente, organizei metodicamente a venda da antiga casa, que guardava tantas lembranças contraditórias. Foi uma decisão extremamente difícil, mas absolutamente necessária para conseguir seguir em frente sem o peso do passado. O dinheiro substancial obtido com a venda foi criteriosamente destinado para a aquisição de um apartamento mais seguro e moderno, onde passei a viver com muito mais tranquilidade e liberdade genuína. A própria experiência traumática me transformou profundamente, fazendo-me perceber o valor inestimável de priorizar a paz interior e a autonomia pessoal acima de qualquer outra consideração. Embora as batalhas legais ainda não estivessem totalmente concluídas, sentia que finalmente estava no controle absoluto da minha vida e do meu destino pessoal. Durante os meses seguintes, o processo continuou avançando com firmeza inabalável. A equipe jurídica, liderada pelo competente Dr. Eduardo, trabalhou incansavelmente para garantir que cada movimento financeiro suspeito fosse minuciosamente investigado e bloqueado. Ricardo tentou recorrer de várias decisões judiciais, mas a Justiça manteve invariavelmente os bloqueios e reforçou as medidas protetivas em meu favor. Marlene foi formalmente indiciada, e a investigação contra ela avançava com rigor exemplar, revelando um histórico extremamente preocupante de manipulação e crimes correlatos. Nos momentos de maior pressão emocional, busquei refúgio constante em amigos de longa data que me sustentaram emocionalmente. Eles me ajudaram fundamentalmente a manter o equilíbrio psicológico e evitar que o peso das batalhas me consumisse por completo. Ora passava horas reorganizando meticulosamente documentos importantes,
ora descansava tentando recuperar as forças físicas e mentais que aquela luta extenuante exigia. Compreendi que cuidar de mim mesma era absolutamente essencial para continuar firme. Também pude perceber como Camila assumiu um papel significativamente importante como ponte entre mim e Ricardo, apesar de todas as diferenças e da dor acumulada. Ela demonstrava respeito genuíno e compreensão, elementos fundamentais para manter algum relacionamento pelo bem-estar dos netos. Quando finalmente consegui organizar a venda da antiga casa, responsável por tantas memórias contraditórias, senti um misto intenso de tristeza e alívio libertador. Era o encerramento simbólico de um ciclo doloroso, uma etapa absolutamente necessária para que eu pudesse enfim respirar em um ambiente seguro e tranquilo. O apartamento novo trouxe a serenidade que eu tanto precisava urgentemente. Com janelas amplas que davam para o horizonte da cidade, eu sentia a liberdade renovada de recomeçar, de me reinventar completamente longe das sombras opressoras do passado. Ainda que os processos jurídicos não estivessem totalmente concluídos, pela primeira vez em anos me senti genuinamente dona do meu destino e da minha vida. O controle que havia perdido gradualmente estava sendo recuperado sistematicamente, e com ele, minha autoestima ressurgia fortalecida. Naquele momento de reflexão, percebi que o respeito e a dignidade não são presentes que recebemos passivamente do outro, mas batalhas que travamos corajosamente por nós mesmos. E eu estava completamente determinada a manter essa crença firme, custasse o que custasse. A guerra havia deixado cicatrizes indeléveis, algumas visíveis no corpo, outras profundamente enterradas no coração. Mas a coragem para seguir em frente era a chama ardente que me guiava no caminho árduo da reconstrução pessoal. Um novo ciclo se iniciava em minha vida, não sem as cicatrizes da batalha, mas com a certeza absoluta de que o respeito e a dignidade seriam os pilares inabaláveis da minha existência a partir dali. Assim, unindo forças com pessoas confiáveis, rodeada por quem genuinamente me queria bem e munida da justiça ao meu lado, comecei determinadamente a escrever os próximos capítulos da minha história, livre dos grilhões pesados do passado e completamente pronta para enfrentar o que o futuro reservasse. Com o final do ano de 2022 chegando, uma nova fase se apresentava diante de mim, repleta de desafios, escolhas conscientes e possibilidades renovadas. A decisão de vender a casa que guardava tantas memórias dolorosas não foi nada fácil, mas simbolizou o encerramento definitivo daquele ciclo turbulento que marcou minha existência. O apartamento que adquiri com o produto da venda era modesto, mas extremamente aconchegante. Um espaço onde a paz parecia finalmente conseguir reinar sem perturbações. Cada detalhe cuidadosamente escolhido refletia uma nova etapa da minha vida. Cortinas claras que deixavam a luz entrar, plantas que eu mesma cuidava com carinho, uma iluminação suave que convidava ao descanso merecido. Mesmo nos momentos de silêncio da noite, sentia a ausência de Ricardo de forma profunda e inevitável, mas havia estabelecido limites emocionais firmes para que essa ausência não se transformasse numa dor constante que me paralisasse. A falta dele era, agora, um aprendizado árduo, mas necessário sobre amor próprio e respeito genuíno. Continuei frequentando religiosamente a terapia semanal, um espaço sagrado onde podia enfrentar corajosamente meus medos mais profundos, minhas culpas infundadas e reconstruir gradualmente a confiança perdida em mim mesma e nos outros. Meus amigos de longa data mantinham-se próximos e solidários, oferecendo apoio constante e incondicional. As visitas regulares, as conversas sinceras e os pequenos gestos cotidianos construíam uma rede sólida de proteção que me sustentava efetivamente nos dias mais difíceis. Com o passar dos meses, passei a me envolver ativamente em atividades comunitárias, ajudando outras mulheres que, assim como eu, enfrentavam dificuldades familiares severas e queriam reencontrar forças interiores para recomeçar suas vidas. Nessas ações voluntárias, descobri uma nova vocação surpreendente:
Há de ser uma voz ativa para aquelas que muitas vezes são esquecidas, desrespeitadas ou deliberadamente silenciadas pela própria família. A senhora me deu coragem para denunciar meu filho, disse uma senhora de 71 anos durante um encontro do grupo de apoio. Se a senhora conseguiu, eu também posso conseguir. A justiça continuava seu curso metodical, e embora a resolução completa do processo demorasse mais do que o esperado, a certeza inabalável de que estava fazendo a coisa certa me proporcionava uma paz de espírito genuína. Ricardo, por sua vez, enfrentava solitariamente todas as consequências diretas de suas ações cruéis. Seu afastamento definitivo da família era decidido e irrevogável, e ele teria que lidar sozinho com as repercussões sem qualquer apoio emocional ou financeiro de minha parte. Em uma rara tentativa desesperada de contato, ele procurou diretamente o escritório do Dr. Eduardo, mas a resposta foi cristalina e definitiva. Nenhuma negociação seria aceita fora do âmbito estritamente jurídico e respeitando rigorosamente os limites que estabelecemos. Diga a ele que Helena Santos Oliveira não é mais a mesma mulher que ele abandonou. Instruía o advogado. Eu não era mais aquela mãe submissa e dócil de antes. O rompimento doloroso com meu filho era devastador, mas absolutamente necessário para que minha dignidade pessoal fosse completamente restabelecida. O tempo havia se tornado meu aliado mais fiel. A cada dia que passava, eu erguia simbolicamente um pouco mais a parede invisível que me protegia das feridas abertas do passado traumático. Durante as noites de reflexão, às vezes olhava as fotos antigas de Ricardo criança e me perguntava onde tudo havia começado a dar errado. Mas logo percebia que essa busca por culpados não me levaria a lugar algum. A experiência devastadora me transformou completamente, ensinando que a vida pode impor provas extremamente duras, mas nossa resposta a elas é o que verdadeiramente define nossa essência como seres humanos. Passei a me dedicar também a atividades que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Aulas de pintura, caminhadas matinais no parque, leitura de livros que há anos estavam na minha lista de desejos. Aquele apartamento modesto, aquele espaço reconstruído literalmente com minhas próprias mãos e decisões, representava a vitória mais doce que poderia imaginar. A reconquista total da minha autonomia e a possibilidade real de um novo começo. Em dezembro de 2022, quase um ano após o abandono cruel, recebi a notícia de que Ricardo havia perdido definitivamente a casa onde morava com Camila. As dívidas acumuladas e a impossibilidade de acessar qualquer recurso familiar levaram à execução hipotecária. Camila me procurou nessa ocasião, não para pedir ajuda financeira, mas para se despedir. Ela havia decidido se separar e recomeçar a vida com os filhos longe de toda aquela situação. Dona Helena, obrigada por me ensinar que é possível ser forte, disse ela, abraçando-me na despedida. A justiça, enfim, havia sido feita. Ricardo foi condenado a 2 anos de prisão em regime semiaberto por abandono de incapaz e tentativa de apropriação indébita. Marlene recebeu uma pena similar, além de ter que indenizar outras famílias que havia prejudicado. E mesmo que nem todos os capítulos dessa história fossem marcados pela reconciliação familiar, eu sabia com certeza que escreveria os próximos com coragem renovada, respeito próprio e amor próprio inabalável. No dia 16 de março de 2023, exatamente um ano após ter sido abandonada, plantei uma roseira no vaso da varanda do meu apartamento. Cada flor que brotava representava um dia de luta, um momento de resistência, uma vitória silenciosa. A vida continuava inexoravelmente, com suas surpresas inevitáveis e provações constantes, mas eu estava completamente pronta para enfrentá-las, mais forte, mais sábia e infinitamente mais inteira do que jamais fui antes. Hoje, aos 64 anos, sei que sobrevivi ao pior que uma mãe pode enfrentar, a traição do próprio filho, mas também descobri que dentro de mim existe uma força que nem eu mesma conhecia, uma força que nenhum abandono,
nenhuma humilhação, nenhuma crueldade pode destruir. E se minha história puder inspirar uma única mulher a não aceitar ser desrespeitada, a lutar por sua dignidade, a descobrir sua própria força, então cada dia de sofrimento terá valido a pena, porque eu não apodreci, eu floresci. Se você gostou desta história, deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique na caixa à esquerda. Obrigado por nos assistir.